Boa noite. Quero começar, né, dizendo que meu nome é Graciele Costa. Eu sou uma mulher de 35 anos de idade, pele parda. Estou vestindo uma blusa branca, sem mangas. Aqui ao meu fundo tem uma estante com alguns livros e também uma planta de cor verde. Quero começar agradecendo pelo convite, né? É uma honra enorme estar aqui, cumprimentar também os trabalhadores do SUAS que estão aqui, as pessoas atendidas, representantes de movimentos sociais que estão fazendo algo inovador aqui, organizando essa proposta e que tanto nos orgulha, né? E nos faz desejar, como o pessoal que fez uma discussão anterior tão incrível, um SUAS que de fato seja antirracista. Quero agradecer pelo convite, saudar aqui a Márcia, que está aqui do meu lado, a Cris e todas as pessoas que estão aqui, as entidades, especialmente o MNU, mas não só, em nome do MNU, parabenizar e todos os movimentos sociais estão organizando essa conferência. É, que, assim, para mim tem um lugar especial, né? A Bahia foi um dos lugares que me acolheram ao longo da minha caminhada, vivi aí por alguns anos, e retornar aqui, de alguma forma, né, é sempre uma alegria. Bom, então, qual a cor dos que da assistência social necessitam? Essa foi a pergunta que eu fiz há mais de 10 anos atrás, quase 15 anos atrás, quando eu era uma trabalhadora do SUAS. E impressionava o fato de que os documentos, né, que orientam a política nacional de assistência social no Brasil omitissem, né, as falas anteriores aqui da Chile e da Aparecida foram vitais, né. O racismo ele vai sendo operado no seu nível institucional também, não só pela ação, mas também pela omissão. Eu sempre me questionava, né, como é possível uma política que atende um perfil populacional que se representa, né, como majoritariamente negros, de mulheres, e não há nenhum tipo de problematização sobre esse aspecto nos documentos orientadores da política, nos cadernos orientadores, na política nacional, à época na tipificação, e por aí vai. Foi a partir disso que eu comecei a minha vida como pesquisadora. Comecei a fazer meu mestrado e depois, em alguma medida, por conta disso também fiz meu doutorado. Então, uma das possibilidades de pesquisa que eu pude construir nesses últimos aí, quase 15 anos foi exatamente em diálogo com profissionais colegas, né, do SUAS. Acho que alguém está com o microfone ligado. Para entender qual era a percepção dessas pessoas, né, desses profissionais de ensino superior, sobre as pessoas, os usuários, né, atendidos na proteção social básica nesse momento, quando eu fiz a pesquisa. E aí, algumas respostas me chamaram muita atenção na época, né. A primeira delas foi de um colega, né, psicólogo, que disse o seguinte: "Nossa, eu nunca tinha parado para pensar, né, qual o principal perfil dos usuários que eu atendo". Outras pessoas disseram: "Não, não, mas aqui eu não vejo raça, cor de pessoas que eu atendo, aqui eu só vejo cidadãos de direito". Isso foi uma fala, inclusive, de assistentes sociais. Essa resposta, ela curiosamente, né, qual era o perfil dos que da assistência social necessitam, pensando perfil racial, territorial, de gênero, sexualidade, a gente poderia dizer também, vinha curiosamente, né, omitindo essa dimensão racial, muitas vezes, dizer: "Não, aqui vem a maioria de mulheres negras ou crianças negras, jovens negros". Não, em geral essa não é a descrição que vem ou que vinha há 10 anos atrás, mas na descrição das pessoas atendidas pelos serviços, o que vinha eram alguns adjetivos. São pessoas que têm uma higiene precária, são pessoas que vêm de famílias numerosas e aspas, desestruturadas, pessoas carentes, pessoas desinformadas, até uma das falas foi curiosa, pessoas sem cultura. Essas formas, né, de adjetivar a população que da assistência social necessitam, no fim das contas, ela representa uma fundamentação ou um fundo que é marcado por estereótipos racistas no nosso país. No imaginário coletivo brasileiro, como eu disse antes, o racismo ele aparece na nossa interpretação, né, apenas quando há algum tipo de ação
que restringe acessos ou explicita ali algum tipo de atitude discriminatória explícita. Quando na verdade não é assim que opera o racismo no Brasil apenas. O racismo brasileiro ele é insidioso, né? Ele é um crime quase perfeito porque foi entre nós naturalizado, inclusive nos adjetivos que eu citei aqui ontem. Por isso que o racismo ele meio que se transformou em parte da paisagem, tal qual se transformou parte da paisagem nós termos pessoas negras majoritariamente sendo atendidas no campo assistencial, não só nos últimos 15, 20 anos, mas historicamente na trajetória da assistência social no Brasil. Bom, então, qual foi o panorama que eu pude identificar na época, né? Profissionais, e assim, pelas conversas que a gente acompanhou aqui anteriormente, os trânsitos que eu faço, né, isso ainda persiste. Uma dificuldade, né, de aceitação da existência do racismo no Brasil, uma dificuldade de interpretação do que é racismo, uma compreensão de que ao abordar racismo você estaria sendo racista, ou um certo receio de entrar em certos assuntos, especialmente, né, considerando que essa é uma área em que algumas pessoas não se sentem tão à vontade para falar. Ou mais, né, as pessoas, os profissionais não entendendo o papel que os equipamentos do Sistema Único de Assistência Social têm para enfrentar o racismo, não apenas o campo institucional, né, nas instituições do CRAS, CREAS, instituições de acolhimento, mas na própria sociedade brasileira. O papel estratégico que você pode produzir através de trabalhos com o PAIF, ou trabalhos com o território como um todo, não só com a família. Então, isso vinha acompanhado de outros elementos que não vai dar tempo de falar aqui, mas o que mais me pareceu curioso e que talvez seja um diálogo, um ponto de diálogo com a mesa anterior aqui, é que esse tipo de compreensão, tanto sobre as pessoas atendidas, né, pela lógica da assistência social no Brasil, quanto a própria postura dos profissionais, ela não também é nova, né. Lá nos anos 1980, a professora Elizabeth Pinto, que foi uma das pioneiras para estudar o racismo na assistência social no Brasil, ela já identificava atitudes racistas expressas na maneira como profissionais se dirigiam, atuavam, trabalhavam com as pessoas atendidas. Mas essa concepção, né, me fez inclusive ir um pouquinho mais atrás e acompanhar um pouco a trajetória da origem da política social brasileira, entender um pouco mais sobre o padrão de proteção social no Brasil, que é um termo em disputa, pessoal. A ideia de proteção social é um termo em disputa, é algo que não está bem estabelecido. A proteção social historicamente oferecida pelo Estado à população brasileira, sobretudo pobre, periférica e negra, não foi uma proteção social baseada no cuidado, não foi uma proteção social baseada nos princípios de reconhecimento do outro como sujeito de direitos, mas muito ao contrário disso. Quando foi dito aqui pela Shirley e pela Aparecida, e o chat ajudou a problematizar isso, olha, tá bom, hoje a gente sabe, né, como lá em 2015 as pessoas ainda estavam tentando saber quem é o público atendido pelo SUAS, hoje não, hoje já se sabe, já foi feito um trabalho, inclusive forte, né, de pensar enfrentamento do racismo no SUAS, ainda tem muito o que fazer, mas isso já tem sido mais problematizado, inclusive fora da assistência social, mas um ponto é o ponto que nós precisamos problematizar, que, como eu disse, foi bem mencionado anteriormente. Se a maioria das pessoas atendidas no Brasil pelos SUAS é de pessoas negras, quem são os gestores da política? Quem são os gestores da política? A maioria são pessoas brancas, né? E mais, né, se eu estou falando dos gestores, eu pulei uma etapa, né, que é dos trabalhadores que estão ali no cotidiano com as famílias, também foi muito bem colocado. Hoje, a gente não existe um censo ainda estabelecido, né, esperamos que aconteça, mas se identifica num arrazoado aí, né, sem dados concretos, que boa parte são também trabalhadores negros, a maior parte mulheres, né, ocupando alguns lugares estratégicos ali na execução da política. Mas a formulação da política e a parte de se gerir a política ainda é dominada por um público que é majoritariamente branco. Bom, isso não é novo.
Quando desde a época da LBA, em 1942, se pensa uma certa institucionalização da assistência social no Brasil, esse é o perfil de pessoas atendidas e é o perfil de pessoas que pensam a política e propõem um tipo de intervenção. Um tipo de intervenção, como eu disse aqui, baseada num modelo de proteção social, e é isso que as minhas pesquisas trabalham, né, que não é horizontal, que não é de reconhecimento de saberes, de vivências, de múltiplos formatos de família, que não é o reconhecimento sobre a necessidade de se combater racismo, mas pelo contrário, é baseado nos princípios de negação do racismo e, ao mesmo tempo, de iniciativas baseadas na eugenia, baseadas na ideia de como branquear a população brasileira em termos comportamentais e em termos também de seus corpos. A ideia do perfil da população negra como determinante de uma ação antirracista, ela não é lógica, ela não é uma fórmula matemática que você estabelece. Bom, se o perfil da população negra é X, né, vamos pensar um enfrentamento ao racismo. Isso para mim é fundamental, porque também me exige pensar como eu concebi a minha pesquisa 10 anos atrás e como depois, né, de fazer um doutorado, um pós-doutorado, investigar essa relação que a assistência social tem historicamente com a população negra, eu chegar a esses resultados. Um movimento demorado, não é um movimento óbvio. Mas se nós pensarmos que a assistência social ela foi historicamente pensada pelo campo do direito, pelo campo da área médica, que são áreas historicamente, né, lastreadas pelo racismo, não só no Brasil, nós conseguimos entender por que que profissionais como nós, né, assistentes sociais, psicólogos, a gente poderia ampliar para outras áreas, educadores, educadoras, que nos dois exemplos que eu citei aqui de profissionais, né, assistentes sociais, psicólogos, somos uma maioria de mulheres, por que que nós continuamos agindo em 2025 para adequar a população negra a determinados tipos de comportamento, a determinadas condutas morais. Por que que nós continuamos baseando a nossa forma de intervenção a partir da negação de saberes ancestrais? Bom, só dá para entender isso se a gente consegue compreender a trajetória dessa política social e não apenas individualizar a questão. Daí que eu já vou concluir, né, que meu tempo já está finalizando, mas acho que a Cris vai problematizar alguns pontos aqui conosco, mas daí que entra a importância, né, de se pensar um trabalho conjunto envolvendo não só o governo federal. O governo federal, o MDS, tem um papel crucial, mas pensar o papel dos municípios e pensar o papel dos estados aqui é fundamental. Por quê? Porque o Brasil é um país de dimensões continentais e que as relações raciais são muito dinâmicas. A cada território tem dinâmicas próprias no que diz respeito à compreensão sobre as ideias de pessoa negra, pessoa indígena, a pessoa preta parda, né, como pessoa negra em geral, a ideia dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos povos ciganos. Portanto, em grande medida, durante muito tempo, eu apostei que, bom, o MDS tem que ter o papel aqui de dar o tom, e eu continuo acreditando que tem que dar o tom, porque como foi mencionado aqui, se os instrumentos, como o CAD único, prontuário SUAS, se os cadernos orientadores, eles não trabalham a importância de não só combater racismo, mas de defender a ação afirmativa, nós trabalhamos com as pessoas usuárias do Bolsa Família, que vão lá depois acessar o ProUni, uma vaga reservada para ação afirmativa. A gente trabalha ali com a pessoa jovem no grupo do PAIF, que vai depois acessar a Universidade Federal pela ação afirmativa. A gente tem um trabalho formativo para fazer ali. A gente não precisa ficar no CRAS só com o que é racismo. Não, quando a gente convida uma senhora de axé para fazer uma fala no espaço, a gente está permitindo que a dimensão potente que o território apresenta para nós em termos raciais se manifeste assim, de modo igual, quando a gente propõe que uma pessoa representante de um movimento social vá para o espaço falar, a gente está estimulando tudo isso no serviço de convivência. Então, combater o racismo não é só combater a discriminação racial ativa. E isso é preciso ser dito, né? Há várias formas e estratégias. Mas me parece que o desafio maior nesse sentido envolve não só a implicação dos estados e municípios, em que, e que é preciso dizer, né, que estão também
uma situação complicada em termos orçamentários, né, a gente sabe que os equipamentos do SUAS, eles basicamente sobrevivem com financiamento do governo federal, e quando a gente viu nos últimos anos, né, isso arrefecer, os serviços se precarizaram ainda mais, os vínculos dos trabalhadores mais ainda, e por consequência, como é que eu vou chegar no CRAS e falar um atividade pessoal combater racismo? A pessoa vai dizer, eu preciso ter um salário para sobreviver, eu estou recebendo R$ 900 por mês, fiz ensino superior e estou num trabalho precarizado, estou tendo 3, 4 vínculos. Então é preciso pensar uma política dentro do SUAS de combate ao racismo que seja alinhada a uma política de qualificação profissional e valorização dos trabalhadores. Uma coisa não pode Uhum. estar dissociada da outra. Então é isso, eu acho que a gente Perfeito. tem um caminho muito longo para fazer. Quero dizer também, para concluir, da importância que o movimento social tem, o Estado, pessoal, ele Uhum. tem o seu papel, mas o Estado ele não pode ocupar o nosso papel no enfrentamento ao racismo, enquanto movimento social, enquanto pessoas que estamos observando, né, a ótica do racismo manifestando a partir de outros prismas de análise. Então a gente não pode se furtar a deixar de observar o papel e por isso saudar a conferência aqui. Então, acho que é um pouco disso, que eu vejo a potência dessa conferência livre está acontecendo, né? Acho que também fizeram um comentário aqui falando sobre o quanto o Estado ele precisa ser tensionado. O Estado ele só se movimenta para ampliar direitos à medida que ele é tensionado para tal. E o papel que os movimentos sociais têm aqui é fundamental. E não é o mesmo papel que talvez, né, a organização da política pública, a forma da política social, deva ter. Então, eu também me questiono, né? É possível, isso tem sido produto dos meus questionamentos de pesquisa também. É possível pensar uma política social oferecida pelo Estado, né, um Estado brasileiro como o nosso, de cariz colonialista, racista, eugenista. É possível que esse Estado ele crie metodologias distantes dessa lógica? É uma pergunta. E me parece que essa é uma pergunta em aberto, mas que, ao ser uma pergunta em aberto, apresenta para a gente possibilidade de entender o quanto também, talvez, a gente. Lembra do que eu falei, de ser às vezes inocente em relação ao que representa o Estado? É um pouco disso. É o de tentar observar se o Estado, né, ele vai sendo pressionado pelo movimento social para fazer o básico, né, direitos fundamentais básicos. O movimento social também tem um papel no monitoramento dessas políticas, no acompanhamento dessas políticas, para além, talvez, do formato que a gente conhece das conferências e dos conselhos, né. Então me parece que pensar formas dos movimentos sociais, nas suas diferentes expressões, né, terem um lugar nesse acompanhamento e fiscalização, de novo, para além da estrutura dos conselhos e conferências. Me parece que é uma possibilidade de se pensar um enfrentamento ao racismo nesse campo institucional, não só no SUAS, mas alguém que trouxe, né, pensando também de modo mais amplo, no campo da saúde, no campo da educação, no campo da previdência e outras áreas. E a gente está aqui falando sobre o racismo, mas isso também caberia pensar a lógica do capacitismo, da LGBT, mais fobia, da lógica do proprietarismo, por aí vai. Então, acho que a conferência livre que vocês estão organizando, e que, de novo, muito me honra poder participar, é uma expressão disso, como é que a gente pode coletivamente pensar e pressionar o Estado para que ele se movimente. É isso, para quem quiser ler um pouco mais sobre os meus trabalhos, né, pode me seguir, meu Instagram é esse que está aqui, o @professora Graciele, lá na minha bio tem o meu site, que vocês vão poder identificar os artigos que eu já produzi sobre esse assunto, tem a minha tese de doutorado, que fala desse assunto também, e outros materiais, vídeos no YouTube, aqui tem um canal também que vocês podem assistir algumas das minhas apresentações. Parabéns, Cris, parabéns todo mundo da organização, e muito obrigada. Obrigada, Graciele.